Bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidade e opinião do universo geek. E galera, hoje eu quero falar com vocês o que pra mim foi a melhor série animada de 2023 e olha que tá ali entre as 3 melhores séries. Cara, na verdade eu acho que é a melhor série que eu assisti o ano inteiro. E esse ano a gente teve séries muito boas como The Last of Us. E é uma grande surpresa, porque eu não esperava que ela fosse tão boa. E ela veio da Netflix. E eu tô falando de Blue Eye Samurai. Samurai de Olhos Azuis. Mas, Codex, como assim um anime da Netflix é tão bom? Será que vale a pena assistir realmente esse anime? Hoje, vamos falar um pouquinho desse anime sensacional. Cara, assista, sério. Assiste que você não vai se arrepender. Mas galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas que o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, que anime é esse? Qual que é a história? O que acontece e por que ele é tão bom assim? Galera, não se preocupa que nesse vídeo não vai ter spoilers. Eu não vou contar a história, até porque os spoilers são muito importantes. Uma das coisas que eu gosto muito dos animes é que você nunca sabe o que vai acontecer. E ele, Blue Eye Samurai, é a mesma coisa. Então, vamos lá começar. Qual que é a história desse anime que está na Netflix? Ele se passa no Japão, na época em que o Japão se fechou para o mundo. Que teve alguns séculos em que o Império Japonês ele se fechou, expulsou todos os estrangeiros e não deixava ninguém entrar, a cultura, pessoas, nada que fosse de fora do Japão entrar no seu país. E ele se passa nesse momento. Por quê? Acontece alguma coisa e 4 estrangeiros conseguem entrar no Japão fazendo acordos para trazer a tecnologia para aquele país. Porém, esses 4 estrangeiros, eles acabam atacando uma mulher japonesa, corrompendo essa mulher japonesa. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui para você? E dessa ação nasce um filho. Nasce um japonês de olhos azuis. Porém, esses 4 estrangeiros matam a mãe e deixam essa criança jogada nas ruas. E essa criança, ela jura se vingar daqueles que mataram a sua mãe. E a partir dali, ele começa a treinar até se tornar um samurai e começa a sua jornada de vingança contra os estrangeiros. Porém, os estrangeiros, eles estão escondidos porque eles não podem estar no Japão, então eles têm que ficar escondidos. E esse samurai, o Mizu, ele é um samurai de olhos azuis. Aí você pode perguntar, mas o que tem de mais ter olhos azuis? Os japoneses tradicionais, eles não têm olhos claros. Então todo japonês que olha para o Mizu sabe que ele é um mestiço. Ele é a mistura de um japonês raiz e um estrangeiro. O que torna ele um ser inferior para todo mundo que mora no Japão. Em alguns casos, acham que ele é até um demônio, porque ele não é puro japonês. Então, ele tem que lutar contra os estrangeiros, ele tem que lutar contra o seu próprio povo, que considera ele uma abominação, e ele tem que fazer tudo isso em segredo, procurando, e acaba se envolvendo numa grande trama que pode mudar todo o rumo, todo o futuro do Império Japonês. Galera, até aí é uma história interessante, é uma história intrigante, mas o que transforma essa série tão sensacional assim são 2 aspectos para mim, que é dois que se destacam, mas é tudo. Galera, a trilha sonora é sensacional, eles usam trilha sonora do Metallica, usam trilha sonora japonesa, eles misturam heavy metal com rock, sabe? Com música tradicional japonesa, é sensacional. Mas 2 aspectos que se destacam, que é a animação e o roteiro. Tudo aquilo que faltou no Rebel Moon, que a gente viu também no Netflix,
tem no Blue Eye Samurais, tá? Primeiro, a animação. O anime, ele é feito por um estúdio francês, o Spirit, que não é muito conhecido. Ele faz animações francesas, tá? Animações lá para a Europa. Então ele não é muito conhecido, mas ele é muito influente e é muito tradicional lá na França. E decidiu fazer essa animação. E eles misturam o estilo de animações 2D com animações 3D. Então vão ter certos momentos que você vai ver uma animação estilo bem 3D, né? Bem tradicional, computadorizada. E tem momentos que você vai ver uma animação mais 2D. Só que eles usam isso de uma maneira que o visual do anime é maravilhoso, cara, em todos os sentidos. A animação é fenomenal, mas quando eu falo que a animação é fenomenal, eu não estou dizendo que ela é apenas bem feita, não é isso. É que é arte. Os caras fazem artes. O que quer dizer quando eles fazem arte? Quando no momento que eles querem destacar alguma cena, algum acontecimento, eles usam uma técnica específica para destacar. Eles usam 2D, eles usam 3D, eles usam as cores. Cara, tem um episódio que eles fazem uma correlação da vingança do nosso herói, do Mizu, com uma lenda japonesa, e eles contam a lenda como se fosse um teatro, aqueles teatros de marionete que é muito popular no Japão, né? Era muito popular no Japão nessa época. O teatro de marionetes ao mesmo tempo que está contando a história dele. Cara, é genial a maneira como eles contam a história. A maneira como é desenhada, como tudo é feito na questão da animação. É perfeito. Não só tecnicamente, mas a maneira como eles usam a animação para contar a história, para avançar a narrativa. Cara, maravilhoso. Só que o ponto fundamental, porque não adianta ser bonito, ser bem feito, ser lindo, se a história for ruim. E a história é fantástica. Nessa jornada, o Mizu ele vai encontrar personagens que você nunca imaginaria que se juntariam a eles, mas que são personagens que engrandecem a história, que crescem a história, que você pensa uma coisa, no final ele se transforma, ele teve aquela jornada, sabe? A jornada de um personagem é muito importante. Porque você tem um personagem que ele começa de uma forma e ele termina da mesma forma, é um pouco entediante. Você não vê a transformação, você não vê os altos e baixos, né? E tanto o Mizu, ele passa por várias transformações, como os outros personagens, todos os personagens passam por transformações. Até aqueles personagens que você pode achar que são secundários, eles vão ficar interessantes na narrativa, na maneira que acontecem as ações, que acontece a história, que a história vai evoluindo, que o tempo vai passando, que você vai entendendo como é que é a dinâmica dos clãs do Japão, como é que é a dinâmica dos samurais, como é que funciona a questão da honra dos samurais, a falta de honra dos samurais, como é que funciona a questão do shogun, como é que funciona a história. Por que o Japão se fechou ao mundo e o que se impacta na sociedade japonesa, mas ao mesmo tempo, como é que esse fechamento faz com que outras pessoas que continuam tendo contato com as pessoas fora do mundo acabam enriquecendo, até aqueles que você nem imaginaria, sabe? A hipocrisia das pessoas. Cara, é genial. É que eu não posso falar a história aqui pra vocês. Pode ficar um pouco subjetivo, mas eu não quero contar a história, porque é muito vai e vem. É um anime totalmente adulto, então ele é totalmente sanguinário, cheio de gore, cheio de sacanagem também, porque afinal de contas, galera, é da natureza humana essas sacanagens, sexo e outras coisas relacionadas ao sexo, à sensualidade. Isso tem tudo a ver com o relacionamento humano, com a sociedade japonesa. Como é que os japoneses lidavam com isso? Com a questão da família, da esposa, do marido e as geishas, as prostitutas. Tudo isso tá na série. Cara, sensacional. Sério, galera. Eu não esperava tanto assim, até porque da Netflix, a Netflix ou é 880, e no caso de animes da Netflix, tem alguns que foram muito legais, mas tem alguns que foram muito ruins, né? A gente nunca sabe como é que vai ser. E se você procurar na internet, se você não confia, acha que eu estou exagerando, pode procurar na internet, que no Rotten Tomatoes ele tá com nota 100. Se você procurar na internet, vai ser só gente falando bem, só que é uma série que é pouco comentada, foi pouco... Não é que foi pouco divulgada, porque é um anime, né? Então acaba não atingindo grande público, não acaba atingindo uma grande máxima. Eu tenho certeza, se você der uma chance, se você vai assistir, você vai gostar. Galera, assista Blue Eye Samurai, Samurai de Olhos Azuis, um dos melhores animes que eu vi nos últimos anos. E olha, pra mim, eu acho que foi a melhor série que eu assisti esse ano. São só 8 episódios, super tranquilo, super rápido. E uma ótima pedida pra você assistir nesse final de ano ou no início do ano que vem, tá bom? É isso, galera.
Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Samurai dos Olhos Azuis, Blue Eye Samurais? Vocês já tinham assistido a série, vocês tinham gostado, vocês não tinham gostado? O que você gostou da série, o que você não gostou? Que surpreendeu também quando você assistiu? Você não sabia, assistiu agora depois de ver esse meu vídeo e também achou muito boa? O que vocês acharam dessa série? O que vocês acharam de anime? E tem outra série, tem um anime não tão falado assim, que vocês tenham gostado, na Netflix, na Prime, que vocês querem que eu faça uma resenha aqui? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa como comentário sugestão aqui embaixo sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.